Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu trago uma obra muito importante para essa nossa caminhada. É uma obra de Tiago Antônio Avelar de Aquino, Logoterapia e Análise Existencial, uma introdução ao pensamento de Viktor Frankl. Esse livro, de extrema importância para essa nossa caminhada, ele vai trazer muita coisa importante e com muita propriedade para que realmente a gente tenha uma compreensão do que é a logoterapia. Falando dessa obra, ela foi lançada em 2012 pela editora Paulus. O autor Tiago Antônio Avelar de Aquino é psicólogo e doutor em psicologia social pela Universidade Federal da Paraíba. Foi professor e supervisor em logoterapia e análise existencial na Universidade Estadual da Paraíba, no período de 2002 a 2009. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Ciências das Religiões e professor credenciado do Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões, orientando dissertações com ênfase na espiritualidade e saúde. É também líder do grupo NOS, Espiritualidade e Sentido, CNPq. A pergunta pelo sentido da vida torna-se um problema fundamental para a atualidade. O presente livro, por um lado, vem examinar a perspectiva de Viktor Frankl, o sentido. Por outro, analisa as possibilidades de uma psicoterapia centrada no logos da existência. E esse livro ele é composto por 4 capítulos. O primeiro capítulo traz como título o Percurso Existencial de Frankl. A vida é o seu próprio monumento. O Holocausto e os desafios à paz mundial. A leitura do prisioneiro 119-104. A fé depois do Holocausto. Reflexões do ex-prisioneiro, Frankl pós-guerra. Olha o quão profundo esse livro é na vida e obra de Viktor Frankl. No capítulo 2, o homem em busca de um sentido, concepções psicológicas e filosóficas. Esse é o título. E ele traz o sentido da vida na psicologia, a ontologia dimensional, a liberdade da vontade, a vontade de sentido, o sentido da vida e o vazio existencial. Olha como esse livro é profundo, né? E vai nos trazer bastante conhecimento com relação à teoria de Viktor Frankl. Já no capítulo 3, que traz o título Considerações acerca da prática da logoterapia e análise existencial, ele vai abordar a logoterapia e a relação terapêutica, a relação dialógica, a relação do ser humano com o tempo, a prática da psicoterapia existencial e o posicionamento crítico. Olha quanto material. No capítulo 4, ele traz como título a religiosidade na prática clínica da logoterapia. E esse assunto é muito importante dentro da logoterapia e ele se aprofunda muito nesse contexto. E lá ele traz o inconsciente espiritual e a interpretação analítico-existencial dos sonhos. Olha, né? Como eu sempre digo, os livros de Viktor Frankl e de seus discípulos, eles trazem assuntos que margeiam outras obras e uma é um complemento da outra, e uma reforça o estudo da outra. Isso é incrível, é muito bom. Eu me sinto muito bem com esses estudos, porque muitas obras elas reforçam aquilo que você já estudou de uma anterior, mesmo que não seja do mesmo autor, porque todos são muito fiéis a teoria de Viktor Frankl, né? Então a obra de Viktor Frankl é que dá vida a todas as outras. Isso é muito importante para nós que estudamos logoterapia. Sendo assim, a relevância dessa obra decorre do fato de que o sentido torna-se uma questão imperativa nos dias atuais, tendo em vista a proliferação do vácuo existencial, ou seja, a sensação de que a vida não possui sentido e valor, direcionado para profissionais, estudantes e todos os que desejam conhecer princípios básicos da doutrina de Viktor Frankl. Essa obra ela é ampla
e ela é democrática. Muitos podem estudá-la. O livro oferece uma visão introdutória sobre as principais temáticas concernentes às indagações do espírito humano, segundo a terceira escola de psicoterapia de Viena. Nesse livro, o autor, Dr. Tiago, pretende introduzir nós leitores ao pensamento de Viktor Frankl, apresentando a sua vida, sua obra e sua prática, aquilo que ele denominou de logoterapia e análise existencial. Olha como é importante para essa nossa imersão. Trata-se de uma análise existencial direcionada ao espírito humano, ou como Frankl denominou, de uma psicologia das alturas, que se contrapõe à psicologia profunda, pois concebe a busca por valores e sentidos como um fenômeno autêntico e específico da espécie humana, resultante da sede do ser humano de configurar uma vida significativa. E dessa forma, a logoterapia e a análise existencial se constituem em três partes interrelacionadas. A primeira apresenta a vida do nosso grande mestre Viktor Frankl, retratando suas principais vivências, sobretudo aquelas que fundamentaram a logoterapia, como sua prisão nos porões da humanidade, ou seja, nos campos de extermínio nazistas. E a segunda objetivou aprofundar os aspectos teóricos que culminam em sua visão filosófica e psicológica do ser humano, aprofundando sua perspectiva valorativa na relação homem e mundo. E por fim, na terceira parte, vem apresentar um panorama da prática clínica, da relação terapêutica com sinônimo de cuidado com o espírito e do logoterapeuta, como parteiro do sentido em sua relação dialógica. Espera-se que o livro possa ajudar estudantes, profissionais interessados a aprofundar e conhecer o ser humano naquilo em que ele se apresenta como único e irrepetível, na sua dimensão humana ou espiritual. Para finalizarmos esse vídeo, eu trago uma reflexão. Viver se tornou uma tarefa difícil. Muitos filósofos falaram da sensação de crise reconhecidas e descritas pelo homem comum. Psicólogos começaram a ouvir essa queixa nos consultórios. Minha vida tem tudo para ser boa, mas não a sinto assim. Desde a segunda metade do século passado, fenomenólogos existencialistas falaram de um tempo de crise em que o homem perdeu as referências em que se apoiava. Crise de quê? É a pergunta. Os fenomenólogos tentaram descrevê-la e encontrar uma explicação para ela. Chegaram a diversas razões. Crise de ciência e humanidade, disse Edmund Husserl. Crise de fé ou crença, tentaram ampliar Martin Buber e Ortega y Gasset. Esse último acrescentou crise de massas superficiais sem compromisso com a excelência. Crise de valores, completaria Max Scheler. Crise de orientação em meio à fluidez, preferiria afirmar Karl Jasper. Crise de uma vida autenticamente humana, contraporia metafisicamente Martin Heidegger. Crise pela falta de exercício da liberdade, avalia Jean-Paul Sartre. Crise do que fazer na história, entendera antes Soren Kierkegaard. Crise de um mundo que matou Deus, comentara Friedrich Nietzsche. Crise devido ao eclipse de Deus, retificou Martin Buber. Tudo isso, em resumo, significou que viver se tornou uma tarefa difícil. Pois bem, é para quem vive nesses dias que Frankl tem algo a dizer. O resultado desse tempo de crise foi a emergência de uma sociedade leve, líquida, fluida, resumiu o sociólogo Zygmunt Bauman. E aqui,
eu tenho um recado muito importante a dar para vocês. Nessa imersão da vida e obra de Viktor Frankl, nós estudamos a obra de Viktor Frankl e as obras dos discípulos de Viktor Frankl. Mas como eu comentei em outro vídeo, nós precisamos, dentro das citações que são feitas nessas obras, buscá-las para entender o mundo em que vivemos hoje. E quando ele cita Zygmunt Bauman, eu preciso estudar também e ver o que Zygmunt Bauman diz. E aí, eu fui atrás dessa obra, O Amor Líquido, Tempus Líquido, Nascidos em Tempos Líquido, Modernidade Líquida. Porque para mim conhecer o contexto em geral, eu preciso entender o mundo que eu vivo hoje. Nós precisamos entender isso. E nos ajuda a entender o que Viktor Frankl nos traz e o que os discípulos de Viktor Frankl nos traz em suas obras. E assim se torna mais fácil. Alguém disse que seria fácil essa imersão? Não. Mas com certeza, a dificuldade e o trabalho que se tem para trilhar esse caminho em busca de conhecimento, com certeza, além de prazerosa, é gratificante. Certo de que criei uma inquietação em vocês, agradeço por estarem aqui, fico feliz por todos os inscritos, por todos que compartilham e que todos, que por mínimo que seja, estejam se beneficiando com esse trabalho, com esse projeto e com as obras de logoterapia do nosso grande mestre Viktor Frankl e seus discípulos. E eu peço que, se não tem, adquiram esse livro, porque ele traz muita propriedade em seu cerne e muito conhecimento de logoterapia e de Viktor Frankl. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.